Boa, para este vídeo eu decidi falar acerca de uma falácia que eu acho muito interessante, eu acho muito importante uma pessoa até ter consciência de, que é a falácia do pela ignorância. Ou a falácia com base na ignorância. Há um livro que eu acho muito interessante e que eu recomendo as pessoas a lerem, que é, neste caso eu vou tratar da falácia enquanto lógica informal, em que o conteúdo também é importante. E este livro é Lógica Informal, Douglas Walton. Acho que é um livro que é basicamente um livro que eu recomendo às pessoas a ler. Para as pessoas ganharem mais consciência em termos de teorias de argumentação, lógica, retórica, filosofia, seja o que for. Então, falar sobre o apelo à ignorância. Em todos os diálogos racionais, as pessoas devem ter a capacidade, ou seja, o que for, humildade, e consciência, autoconsciência, para admitirem que não sabem uma resposta, que não têm nada a declarar, que não sabem se algo é verdadeiro ou falso, se existe ou não existe. E num diálogo racional que não dá espaço para se admitir a própria ignorância, ele não é positivo, não é produtivo, não é construtivo. Aliás, até como Sócrates fala, a admissão da própria ignorância é o começo da sabedoria, de uma maneira ou de outra. Mas pronto. E nós devemos ter isso em conta. Há vários exemplos que se usam, ou que se dão como para se mostrar a falácia do apelo à ignorância, que é como ainda não se provou que existe vida fora da Terra, logo não existe vida fora da Terra. São exemplos, é um dos exemplos muito usados para se mostrar que, ou se dar o exemplo de falácia do apelo à ignorância, o facto de não se ter ainda, de uma maneira ou de outra, provado que existe vida fora da Terra, não quer dizer que não existe vida fora da Terra. Portanto, pressupor que não existe vida fora da Terra só porque não foi provado, ou só porque ainda não se descobriu provas nesse sentido, é falacioso. Porque incorre numa falácia do apelo à ignorância. E há vários exemplos. Eu tenho aqui o livro à minha frente, Douglas Walton, Lógica Informal. Eu acho um livro muito pertinente para as pessoas lerem. Portanto, um exemplo da lógica da falácia do apelo à ignorância. Não se sabe se a proposição A é verdadeira, logo ela é falsa. Ou, não se sabe se a proposição A é falsa, logo ela é verdadeira. Isto são exemplos formais da falácia do apelo à ignorância. Alguns filósofos tentaram refutar a existência de Deus, mas nunca conseguiram. Logo, podemos concluir com certeza que Deus existe. Isto é mais uma vez uma falácia do apelo à ignorância, em termos de lógica, porque o facto de alguns filósofos tentarem refutar a existência de Deus e não terem conseguido, não significa que Deus passou a existir por causa disso. Em termos de lógica, claro que não estou aqui a colocar em causa a existência ou não a existência de Deus, mas em termos de lógica e organização dos argumentos, por exemplo, é importante termos em conta que não devemos correr ou cair na condição de falácia do apelo à ignorância, ou falácia com base em ignorância. Por exemplo, outro exemplo que eu tenho aqui que eu acho muito importante. Nunca se provou que o Sr. X fosse culpado de falhas de segurança ou de qualquer ligação com a KGB, embora o serviço secreto tenha verificado a sua ficha. Logo, o Sr. X não é um espião da KGB. Mais uma vez, um argumento com base na ignorância. E depois, há argumentos que parece que são falaciosos, com base na ignorância, mas que talvez não sejam. Por exemplo, todo o réu é inocente até prova em contrário. É razoável, em termos de teoria de direito, pensar-se isso. Porque senão andaríamos aí a tratar todas as pessoas como se fossem culpadas, embora sem provas. Portanto, é razoável esta pressuposição, esta presunção. Também é razoável. Não sei se a metralhadora está descarregada, logo é razoável supor que esteja carregado. Eu não sei se está carregado, portanto é com base na ignorância, mas é importante para questões de segurança, por exemplo, eu pressupor ou supor que está carregada para evitar males maiores. Agora, se eu tivesse a certeza absoluta que está carregada, embora não tivesse provado que ela está descarregada,
aí seria falacioso. Portanto, em termos de razoabilidade, convém admitir a própria ignorância e convém pressupor determinadas coisas que garantam bens maiores. Por exemplo, acho que tenho aqui mais exemplos. Agora aí está o Código Penal, presumo que ninguém é culpado até prova em contrário. Essa é uma forma de argumento ad ignorantium, mas pode ser razoável no contexto das regras de argumentação do direito penal. Nesse contexto, o ónus da prova cabe à acusação, que deve procurar que deve provar que o réu é culpado sem deixar nenhuma dúvida razoável. Pronto, faz sentido, compreende-se a necessidade de se argumentar com base na ignorância, que é todo o réu é inocente até prova em contrário. Neste caso faz sentido, por exemplo. Compreende-se a necessidade. Depois, um outro exemplo que está aqui, que eu considero importante. Ninguém razoavelmente inteligente e bem informado duvida de que nunca houve provas sérias e bem fundamentadas acerca da percepção extrasensorial. Logo, a percepção extrasensorial não existe. Isto é um exemplo que está aqui, para desconstruir. A premissa é capciosa porque pressupõe que aceitar as provas da percepção extrasensorial é coisa de pessoas não inteligentes e não informadas, já que qualquer um que não se comprometa com a premissa se encaixa, segundo ela, nessas categorias. Isso pressiona qualquer um que conteste a premissa, porque ao admitir que se encaixa numa dessas categorias, a pessoa pode enfraquecer a própria credibilidade para continuar argumentando. Portanto, isto é um exemplo de uma falácia do apelo à ignorância. Mas não só do apelo à ignorância. Neste caso, a afirmação já coloca a possibilidade de uma pessoa afirmar positivamente ser colocada em causa a sua credibilidade. Portanto, falácia do apelo à ignorância. O facto de não se ter provado, até aquele teorema de Fermat, há aqui o facto de ele não ter sido resolvido, acho que é um dos exemplos dados aqui. O facto de ele não ter sido resolvido não significa que não seja possível resolvê-lo. Acho que é assim que eu posso falar. Portanto, o facto de uma maneira ou de outra não se ter provado a existência de Deus não significa que ele não exista. E o facto de não se ter provado que ele não existe não significa que ele exista. Não sei se estão a perceber. Nós temos de ter cuidado com os argumentos com base na ignorância. E temos de ter a capacidade para admitir a própria ignorância de uma maneira ou de outra. Antes de sermos juízes relativamente a determinados assuntos. Portanto, é razoável admitir a possibilidade de uma arma estar carregada para não corrermos o risco de, ao manipularmos a arma, podermos ferir alguém. Portanto, é razoável admitirmos, argumentarmos com base na ignorância. Não sabemos se está carregada, mas vamos pressupor que está carregada, que é para evitar males maiores. Ou então, outra forma de se pensar o argumento com base na ignorância, mas a dar-lhe alguma razoabilidade e alguma possibilidade extensa sem perder a dignidade ontológica, é todo o réu é inocente até prova em contrário. E compreende-se porque é que se argumenta com base na ignorância para esse sentido. Portanto, fica aqui uma pequena reflexão acerca da falácia do apelo à ignorância. Acho que é muito importante nós estudarmos as falácias para pensarmos melhor, para argumentarmos melhor, para dialogarmos melhor. Porque às vezes temos pensamentos falaciosos e não damos por ela. E estudar a questão das falácias, teorias da argumentação, retórica, filosofia, é bom para formarmos cada vez melhor os nossos pensamentos, as nossas crenças, para podermos escolher melhor também na vida. Para podermos evitar enganar os outros de forma inconsciente e para podermos evitar ser enganados pelos outros. Por causa de movimentos retóricos, sofistas, seja o que for, não produtivos e não positivos. E às vezes até para não nos deixarmos enganar pelos políticos, por aqueles populismos e não só. Portanto, uma obra que eu considero importante que se leia, Douglas Walton, Lógica Informal. Recomendo vivamente outra vez o estudo das falácias no sentido geral. Esta foi uma falácia que eu sempre tive muito interesse em estudar, em investigar,
Cheguei a fazer um trabalho na faculdade acerca desta falácia, mas isto agora também não importa muito. Portanto, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos, subscrevam o canal, partilhem, comentem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal. Portanto, fica aqui a reflexão filosófica e cumprimentos filosóficos.